Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Hora Marcada com as Psis. Eu sou a Isabela, psicóloga, e estou aqui com a Débora, que é enfermeira e professora universitária. A Débora tem um extenso currículo na área de enfermagem, ela é pós-graduada em urgência e emergência, em pediatria e neonatologia e em obstetrícia. E atualmente a Débora também está fazendo um mestrado em sociedade e desenvolvimento, focando no tema da perda gestacional e perinatal. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês hoje, sobre os lutos não reconhecidos e sobre o luto gestacional, perinatal, neonatal, que se encaixa dentro dessa temática. Débora, seja bem-vinda ao nosso Obrigada. canal. Para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua pesquisa de mestrado, né, que é o tema central aí do nosso encontro. O que te fez escolher esse tema? O que você percebe na prática e também na literatura que fala sobre esse tema? O que te atravessa? O que você acha importante e relevante sobre isso? Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou enfermeira há mais ou menos 5 anos e desde a graduação eu sempre tive muito interesse na área de saúde da mulher, tanto que eu estou concluindo a minha pós em obstetrícia e a saúde da mulher sempre esteve muito presente na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, desde a minha formação, eu trabalhei nas alas materno-infantil de uma unidade hospitalar. Então, eu sempre me interessei muito por essa área. E com relação à perda gestacional, é uma história muito pessoal que acabou vindo de encontro com a minha vida profissional. Então, na minha família, praticamente a maioria das mulheres passaram por uma perda gestacional. Então, eu tenho uma prima que teve um aborto, eu tenho tias que passaram por óbitos fetais. E a história que mais me impacta, né, que é algo que eu tenho muita proximidade, é a história da minha mãe. A minha mãe, ela teve uma perda gestacional, ela teve uma gestação super saudável, e quando chegou no final da gestação, ela teve um sangramento, foi detectado que ela tinha um descolamento de placenta, e ela foi negligenciada. Então, na época, os profissionais que atenderam ela acabaram deixando a desejar em vários sentidos da assistência, e ela teve um óbito neonatal. Então, a minha irmã, que se chama Bianca, ela nasceu, viveu por 2 horas e depois ela faleceu. E quando eu conto essa história, assim, eu vejo que a gente acaba não discutindo muito isso em família. Então, é algo que a gente não conversa, é algo que as pessoas fogem dessa conversa, só que é algo que precisa ser dito. E aí, quando eu me formei, eu fui para assistência, eu acabei presenciando muitas situações onde até eu mesmo, como profissional, não sabia lidar com mulheres que estavam passando por perdas gestacionais. Então a gente não tem jeito para falar, acaba não tendo aquela humanização que precisa. Às vezes a mulher precisa somente de silêncio, de acolhimento, e muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Então, quando eu decidi fazer o meu mestrado é em Sociedade e Desenvolvimento, então eu prezei por focar na invisibilidade social da perda gestacional, né? Então, por ser um luto não reconhecido, formas que a gente pode trazer isso como algo que não é invisibilizado e sim legitimado, né? Então, acredito que seja isso. Perfeito, Débora. Acho que é importante pontuar que qualquer tipo de luta é muito difícil de a gente enfrentar, né? Nós temos Exatamente. até um outro episódio aqui no canal que nós falamos sobre o luto, mas quando a gente fala desse luto que vem da perda gestacional, como você disse, ele é mais invisível, porque não tem algo tão concreto, né? Quando é um aborto, né? Não tem esse real, né, da pessoa, do sujeito. Muitas vezes não é possível realizar os rituais de despedidas, né, fazer um enterro,
um velório, né? Às vezes faz só uma curetagem ali, Sim. né? Então isso também acaba impactando na elaboração do luto, de não ter isso que é concreto para elaborar. E mais do que o concreto, esse tipo de luto é mais um luto também daquilo que não foi vivido, né? Daquilo que você não pôde vivenciar com aquela pessoa, com aquele bebê. Né? E uma outra coisa que me chama muita atenção nisso também, que eu acho importante da gente pontuar, é sobre as mães que perdem esse bebê, que muitas vezes também não são reconhecidas como mãe. Né? A sociedade coloca que elas não foram mães, que elas não são mães. Mas elas passaram ali, né, pela gestação, mesmo que a perda tenha sido bem no comecinho, né, elas ainda são mães, né, então acho que isso é muito importante da gente pontuar aqui, de olhar para essa mãe também dentro desse processo. E aí quando a gente fala, né, Débora, de perda gestacional, perinatal, neonatal, o que é cada uma dessas coisas? Explica um pouquinho pra gente, assim, dos conceitos, né? As diferenças e o que você acha mais relevante de pontuar dentro, né, do tema que você escolheu. Tá. Então, a gente usa como base a Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E eles caracterizam as perdas gestacionais, vamos colocar em 3 pilares. Então, a gente tem o aborto espontâneo, que é aquele que acontece até a 20ª semana de gestação, ou até a 22ª, quando o bebê nasce com menos de 500 gramas. Nós temos também o óbito fetal, ou também chamado de morte intrauterina, que é quando esse óbito acontece após essa 20ª semana de gestação, até o final da gestação. E a gente tem também o óbito neonatal. Então, o óbito neonatal é aquele que vai acontecer quando o bebê nasce vivo, ele tem até 28 dias de vida e por algum motivo, durante esse período, ele acaba evoluindo a óbito, né? E um ponto que eu acho muito importante a gente tratar nisso é exatamente isso que você falou, né? Porque a perda gestacional é algo que é um luto não reconhecido, né? Então, a gente acaba descaracterizando as mães por conta disso. E o que seria um luto não reconhecido, né? Então, o que é a gente reconhecer algo? É a gente admitir que é algo verdadeiro, que é algo real. E quando a gente ignora isso, a gente acaba ignorando a existência de algo, né? Então, neste caso mesmo, a ambiguidade do assunto ou as consequências emocionais que isso pode trazer, a gente acaba tentando se defender dessas emoções, sendo que é algo que precisa ser vivido, né? Então, o luto gestacional, ele acaba sendo esse luto não reconhecido por conta disso, porque as pessoas tentam minimizar tanto a dor dessa mãe, dessa família que está passando por isso, silenciar de várias formas, que é algo que a gente pode conversar depois, e ignorar a existência, como se esse bebê nunca tivesse existido. Mas para essa mãe, para essa mulher, para essa família, a partir do positivo, eles têm essa mulher mesmo, ela cria essa identidade de mãe, né? Então, não é algo que pode ser deslegitimado num piscar de olhos, né? Mesmo que o bebê ainda não tenha um nome, mesmo que ainda não saiba o sexo do bebê. Exatamente. Ele foi desejado, até às vezes antes do positivo. Né? A mulher já desejava, já queria esse bebê, então já se criou toda essa expectativa. Né? Então, todo luto, né, toda perda gestacional, independente se aconteceu nas primeiras semanas ou lá no final da gestação, ou né, logo após o nascimento, a gente precisa falar sobre esse assunto para que ele se torne um luto reconhecido. Para que a gente estude sobre isso, porque na literatura mesmo tem pouquíssima coisa a respeito. Né? Acho que você deve ter enfrentado essa dificuldade aí na sua pesquisa de mestrado, né? Porque é algo que não é falado. Talvez justamente por estar nesse lugar tão difícil, né? Tão sensível também. Isso aparece para mim também na clínica, né? Mães que enfrentam, né, essa perda ou que já enfrentaram. Né? Então isso
a mãe carrega para a vida toda, né? Mesmo que tenha sofrido esse aborto, né, ou essa perda, né, na juventude, isso a mãe vai carregar ali para o resto da sua vida, né, a falta desse filho, né, na sua história. E quando a gente fala de outros tipos de perda, né, quando você perde um companheiro, por exemplo, né, você fica viúva, tem um nome para isso, né? Quando você perde um pai, uma mãe, você é órfão, também tem um nome. Mas quando uma mãe perde um filho, é um sentimento tão difícil, tão complexo, que a gente não tem nem nome. Né? A gente nem consegue nomear essa dor. Porque se a gente for pensar na ordem natural da vida, o mais comum é que a mãe vá primeiro que o filho. Sim. E aí, quando isso se inverte, né, causa um trauma, causa um sofrimento tão grande que a gente não encontra nem palavras para poder falar sobre isso. Exatamente, Isa. Então, é algo que, é como você disse, acaba sendo algo cultural, né? A minha mãe mesmo, ela usou muito isso já em conversas nossas, né? Tipo assim, que ela acabou se invertendo os papéis, os momentos dos papéis. Então, que ela não achava justo ela enterrar um filho que não estava certo cronologicamente, né? Então, que as coisas aconteceram numa ordem errada. Então, que não é certo ela enterrar o filho, e sim o filho, né, passar por esse processo. Então, isso acaba sendo um impacto de alguma forma por conta dessa inversão dessa cultura mesmo, né? E eu queria aproveitar, agora a gente acabou citando essa questão do luto não reconhecido, e uma das bases para minha pesquisa 2 livros de uma autora muito maravilhosa que se chama Gabriela Caselato. Então eu trouxe eles aqui. Ela é psicóloga e ela fala muito sobre luto. Então tem esse O Resgate da Empatia, que ela fala de lutos não reconhecidos, e tem esse Luto por Perdas Não Legitimadas. Então, os dois, ela traz essa questão dos lutos não reconhecidos. Então ela traz por exemplo, o diagnóstico de uma doença terminal, como um luto por um animal, né, que, querendo ou não, eu mesmo sou completamente apaixonada por cachorro, a Isa sabe. Mãe de pet. Mãe de pet. Então, assim, e já tive outros cachorros, já tive uma cachorra que morreu e que pra mim foi muito traumático vivenciar isso, então às vezes as pessoas também acabam não reconhecendo, né? E então ela traz bastante sobre isso. Nesses 2 livros ela não fala muito sobre a perda gestacional em si, mas ela fala sobre, por exemplo, mães que têm bebês prematuros que passam por uma UTI neonatal, né? Então ela fala nessas 2 edições dessa questão do reconhecimento, né? Que é quando a gente realmente acaba ignorando a existência de algo por querer fugir, de repente, de alguma experiência, de alguma coisa. Ou por falta de entendimento também sobre o tema. Também, por falta de informação, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Então, eu trouxe esses 2 livros para compartilhar com vocês. Os 2 eu comprei na Amazon. Então, quem tiver interesse, são muito, muito bons. Muito importante você trazer essas indicações, porque é uma literatura muito escassa, né? Sim. Poucas autoras escrevem sobre esses temas, tanto dos lutos não reconhecidos quanto da perda gestacional, né? Do luto ali pela perda gestacional. Então, muito interessante isso que você trouxe. E quando a gente fala, né, de um luto, de uma perda, a gente fala também dos rituais de despedidas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente também, da importância desses rituais e quando não é possível fazer um ritual, por exemplo, né, um velório, um enterro, como no caso de uma perda gestacional muito precoce, né, logo no comecinho. Que outras formas, né, é possível de realizar esses rituais, né, para ajudar a elaborar esse processo de luto? O que vocês da enfermagem, né, costumam ver na prática, estudar sobre isso? Então, o luto... Por que o luto gestacional é um
um luto não reconhecido, né? Então, existem vários fatores que acabam corroborando com isso. Então, por exemplo, a gente tem a validação social. Então, em muitas situações, a gente tem isso. Eu ouvi, ouso dizer que acho que em 100% das minhas entrevistas, especialmente as mulheres que passaram por aborto, que as pessoas olhavam para elas e falavam assim: mas não era um bebê de verdade ainda, ou ainda bem que estava no começo, vocês podem tentar de novo, invisibilizando e deslegitimando aquela dor que ela estava sentindo, né? A gente tem também, por exemplo, a ausência de vínculos visíveis. Então, especialmente em aborto e óbitos fetais, onde a gente onde não tem o bebê no colo, né? Então as pessoas acabam não visualizando isso. Então, por isso é algo que não existiu ou que pode ser esquecido, né? Mas para aquele pai, para aquela mãe, foi algo construído, foi uma emoção que existe, sim, né? Nós temos também a expectativa de uma superação rápida. Então, a mulher, querendo ou não, ela tem essa pressão socialmente de que ela precisa se recuperar de forma súbita, né? Então, hoje eu passei por uma perda, amanhã eu preciso continuar com os meus afazeres de mulher, né? Então, isso, querendo ou não, é uma pressão social muito grande. E, por último, a invisibilidade ritual, né? Então, por muitas vezes, por não ter um velório, por não ter uma despedida, por não ter um ritual social, algo visível, as pessoas acabam ignorando a existência que esse bebê teve na vida dessas pessoas. E que rituais de despedida que a gente pode auxiliar essas mulheres, né? Então, existem várias formas da gente fazer isso, formas acolhedoras, humanizadas, né? Então, por exemplo, nós precisamos dar tempo, né? Então, a gente dar a opção para a mulher de ver um bebê. Então, especialmente em casos de óbito fetal, que é um bebezinho já um pouco maior. Então, a gente dá a opção para ela de ver esse bebê. Porque muitas vezes elas acabam ficando na dúvida. Será que morreu? Exatamente. Então, isso é uma vivência. Eu falo que a história da minha mãe tem muitas nuances que a gente pode tirar desse tema. Então, ela mesma é uma pessoa que não conseguiu ver a bebê, e era uma bebê grande, né? Assim, ela, se eu não me engano, nasceu com 3 quilos e pouco, a minha irmã. Então, dar essa opção, né? Com cuidado. Se a mulher negar, dar um tempo, porque nesse tempo ela pode se arrepender e querer ver, né? Então, muitas vezes a gente oferece o bebê para a mulher ver, ela nega, a gente já leva para o necrotério para iniciar com as outras burocracias, né? Mas é importante que a gente dê esse tempo para que tanto ela ou em situações quanto o casal possam decidir isso juntos e a gente tratar e falar da importância de ver esse bebê, né, de ter esse momento ali de despedida. Uma situação assim que é muito peculiar também é em casos de aborto. Então, às vezes, uma das mulheres que eu entrevistei, inclusive, ela falou que isso para ela foi algo muito impactante, porque ela não sabe o que aconteceu com o bebê dela, né? Então ela passou por um aborto, e isso é algo que ela pensou muito, que ela sabia que ela não ia conseguir pegar ele no colo, nem ter um contato com ele ali, mas que ela não soube o que aconteceu, né? Então muitas vezes vai para estudo, para verificar o motivo que aconteceu, mas é algo que a gente precisa orientar ela o que vai acontecer. E aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente ainda não tem isso, mas uma das mulheres que eu entrevistei, ela é dos Estados Unidos. E ela falou para mim, ela mora em Baltimore, e ela me contou, ela passou por um aborto, e aí ela me contou que na comunidade que ela vive lá, religiosa, os líderes dessa comunidade, eles fazem um programa lá, onde eles vão até o hospital, pede o bebê, no caso, se não tinha um embrião ainda formado, os restos ovulares, eles colocavam em uma caixinha, e aí lá tem um cemitério para esses bebês. Então eles enterravam esse bebê, fazia todo esse processo,
E então hoje ela tem um lugar para ir, né, para visitar esse bebê, tanto que ela tem 2 filhas, ela leva essas filhas lá, ela comunica que ali tá enterrado o irmãozinho delas que foi morar no céu. Então assim, eu não sei se a gente tem isso aqui no Brasil, eu não sei, é uma informação que eu não tenho certeza para passar, mas é algo muito bacana, né, porque é algo materializado, né. Outras situações também, eu assisti um podcast esses dias que uma enfermeira, ela contou que ela passou por um óbito fetal e aí ela optou por cremar o bebê. E aí, após a cremação, se eu não me engano, em Botucatu, eles pegam as cinzas do bebê, colocam na terra ou num vaso, não vou me lembrar, e aí eles plantam uma planta de preferência da mulher. Então ela conta que ela escolheu um manacá da serra e que isso já faz alguns anos, então hoje ele tá super florido, tá lindo. Ela sempre vai visitar em datas comemorativas, então é algo que ela pode ir ver, conversar, se despedir, lembrar, né? E por último, mas não menos importante, em Maringá eu conheci uma psicóloga que é uma das minhas referências também, assim, de profissional na área, que é a Catiúcia Guerreiro. Quem quiser seguir ela nas redes, ela é maravilhosa e ela fala muito sobre luto. Então, eu conheci ela num simpósio que eu participei em Maringá, Isa participou comigo, né? Então, e eu me interessei muito pelo trabalho dela, mandei uma mensagem para ela no Insta, a gente conversou. E ela, junto com uma equipe, criou um programa num hospital em Maringá, onde eles entregam para as mães enlutadas uma caixa de memórias. Então, o que tem nessa caixa de memórias? Então, tem uma touquinha, tem uma mantinha, eles tinham fotógrafos voluntários que às vezes tiravam foto do pezinho do bebê, da mãe com o bebê, elas colocavam nessa caixa. Também elas carimbavam o pezinho do bebê numa cartinha. Então, uma cartinha feita na teoria pelo próprio bebê. Então, elas colocavam na cartinha que, por exemplo, oi mamãe e papai, eu vivi com você por 37 semanas e foram os melhores dias da minha vida. Hoje estou indo para o céu, mas quero deixar uma mensagem para vocês no qual estarei olhando por vocês aqui de cima, assinado Gabriel, né? Então, assim, tem o nome do bebê, então era algo muito impactante e também uma forma de materializar esse momento para criar memórias, né? Acredito que seja isso. Perfeito, isso é muito importante para a família, para essa mãe, né? Porque mais do que esse bebê que se foi, tem a família que ficou, tem a mãe que ainda está tentando se organizar em questão hormonal também, né? Porque a mulher ela passa por muitas variações hormonais, né, no corpo, durante o período da gestação. Então, isso muda para a mulher também, muda o corpo, né? Então, ela também vai precisar passar, né, por esse processo de recuperação, ao mesmo tempo que ela passa pela elaboração do luto. Sim. E dentro, né, desse simpósio que nós participamos em Maringá, tem uma frase que eu achei incrível, que eu quis trazer aqui, né, para a gente poder finalizar o nosso encontro com isso, que foi falado no simpósio, que é: amor não se mede pelo tempo, e sim pela existência. Então, independente do tempo que esse bebê fez parte da sua vida, mesmo que tenha sido só algumas semanas ali na sua barriga, mesmo que ele ainda não tenha tido um nome, né, ou um sexo, mesmo que você não tenha conseguido fazer nenhum desses rituais de despedida, mesmo que isso na época não tenha sido possível, é importante de falar sobre esse tema para a gente conseguir, né, trazer essa informação, elaborar melhor isso também, né, para as famílias, para as mães, para as mulheres, né? E eu queria que você também deixasse um recado, Débora, para essas mães que passaram por uma perda gestacional, né? O que você gostaria de falar para elas? Então, assim, durante a minha pesquisa, então, eu entrevistei várias mulheres que elas falavam que elas tinham medo de falar sobre esse assunto porque elas não sabiam como,
né? Só que é algo que precisa ser conversado, precisa ser falado, né? Então é muito importante que a gente possa conversar sobre isso para a gente reconhecer ainda mais esse tipo de luto, né? Então, existe um grupo em Maringá que se chama Grupo Paz para Sempre. Eles têm um Instagram também. E é um grupo de pessoas que se reúnem. A Catiúcia é uma das participantes. E eles se reúnem para conversar sobre o assunto, para trocar experiências, né? E isso é muito importante, porque eu lembro que uma das mulheres que eu entrevistei, ela falou assim, que ela pensava, meu Deus, mas por que isso aconteceu só comigo? E aí ela começou a pesquisar sobre, e aí ela começou a ver que não acontece só com ela, que muito pelo contrário, acontece muito, mas é algo tão silenciado que as pessoas não falam sobre. Não sabem que acontece. Exatamente. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é: fale sobre isso. Se você se sente confortável, se você se sente acolhida, fale sobre isso, converse sobre isso, que é algo que vai tornar isso algo ainda mais reconhecido e ainda mais legitimado. Acho que é isso. Muito bom, muito obrigada, Débora, pela sua presença aqui no nosso podcast. Espero que o nosso tema hoje tenha contribuído em algo para vocês também. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Isso. É isso. Beijo. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.